Olá, galera. Vamos continuar e terminar nessa aula regência, beleza? Terminaremos regência agora nesta aula. Então, eu coloquei, nós fizemos já várias questões, vamos continuar resolvendo aqui. Eu repeti aqui os slides da teoria da aula passada. Falta eu terminar algumas questões com vocês. Vamos lá. 4, beleza? TRF Taquígrafo 2017. A correção e os sentidos do texto seriam preservados, né? Caso o trecho contra os fosse substituído por aos. Então ele fala assim, ó. Então ele substituiu, resumindo, ele está substituindo a preposição contra pela preposição a, né? Porque aos é a mais os, mais o artigo os. Então ele está substituindo a preposição contra pela a. Vamos ver? A classificação indicativa dos programas de televisão aberta brasileira reflete a defesa da comunicação de 1988. Reflete a defesa da Constituição Federal de 88 contra os conteúdos tal. Contra os conteúdos. Beleza, gente? Ó, reflete a defesa da Constituição Federal contra os conteúdos. Beleza? Contra os conteúdos. Agora, olha só. Se você coloca assim, a classificação indicativa dos programas da televisão aberta brasileira reflete a defesa da Constituição, a defesa aos conteúdos. Os conteúdos agora serão defendidos, né? Então, a correção e o sentido. A correção até mantém, mas não mantém o sentido. Porque quando eu falo assim, ó, a defesa contra os conteúdos televisivos considerados nocivos, a defesa contra eles, eu vou me opor a eles. A defesa aos conteúdos, eu vou ser favorável a esses conteúdos. Seria a defesa a eles. Eles serão defendidos. Então tem uma mudança de sentido, né? Eu posso falar defesa contra ou defesa a alguma coisa. Cabem as duas preposições, tanto a contra contra. Contudo, aí há mudança de sentido. Há mudança de sentido, tá? 5. 2014. Seria mantida a correção gramatical e aprimorada a precisão do texto se o trecho em que o autor aponta seus escritores preferidos estivesse escrito da seguinte forma. Ó, ele falou que se escrevesse assim, ó. Prefiro Euclides da Cunha e Lima Barreto, apesar dos defeitos de suas obras, do que Machado de Assis. Do que Machado de Assis, né? Professor, isso aqui é aquele básico, galera. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Nós já falamos desse verbo. Já falamos, ó, o verbo preferir. Só para, já está até riscado. Quem prefere, prefere algo, mas prefere algo a alguma coisa. Nós já falamos desse verbo, né? O verbo preferir, ele não admite a expressão do que, tá? Não admite a expressão do que. Legal, galera? Não admite o do que. Tá lembrado que eu falei sobre isso? Então, este item está errado. Vamos lá, rapidinho. Por causa desse do que, a Machado de Assis. Então, esse item está errado. Galera, olha para mim. Preste atenção. Há um detalhe que é importante. Existe algo que nós estudamos em linguística que é chamada hipercorreção. O que é hipercorreção? Você fala que determinada construção é errada, aí o falante transfere para outras construções, tipo por contaminação. Exemplo, com o verbo preferir, desculpe, eu não posso usar a expressão do que. Nós já estudamos na aula passada. Estou repetindo aqui. Aí o cara pega qualquer coisa que ele vê o do que, ele marca errado na prova. Não é por aí. Eu posso falar assim para você, ó, para você que está aí me assistindo. Eu falo assim, ó. Gosto mais de... Não. Ele estuda mais do que você, fazendo uma comparação. Posso falar. Ou ele estuda mais que você. Eu posso falar, ele é melhor que você. Ou posso falar, ele é melhor do que você. Em estruturas comparativas, eu posso usar tanto mais que como mais do que, quanto
Melhor que, quanto melhor do que em estruturas comparativas. Estou afirmando que não aceita o do que é com verbo preferir. Desculpa, é com verbo preferir. Legal, galera? Isso que eu falei. Próxima. O texto ficou na página anterior dessa. TRF Taquígrafo 2017. Nos trechos lhe impõe e lhe atribui, o pronome lhe refere-se à palavra, tá? O pronome lhe, ó. Nessas duas aqui, impõe, ele atribui o pronome lhe, nessas duas, refere-se à palavra. De modo que seriam gramaticalmente corretas as reescritas, impõe a ela e atribui a ela. Beleza? Seriam corretas. Então, olha só. Preste atenção. Olha só. Eu falo assim, ó. Ele fala assim, ó. Um valor singular. É o contexto também que liberta de todas as representações passadas, nelas acumuladas pela morada, e que lhe atribui um valor atual. Olha só. Quem atribui algo, atribui um valor atual. Mas atribui algo a alguém. Quem impõe algo a alguém. Impõe um valor singular, objeto direto, mas impõe a alguém, objeto indireto. Os dois são indiretos. Beleza. Legal, galera? Aí, ele falou que esses dois estão retomando palavra. Vamos interpretar se estão retomando? O que determina o valor da palavra é o contexto, o qual, a despeito da variedade de sentidos de que a palavra seja suscetível, lhe impõe um valor singular, impõe a palavra, né? É o contexto também que a liberta de todas as representações passadas nelas acumuladas pela memória e que lhe atribui um valor atual, atribui um valor atual a quem? A palavra. Professor, esses dois aqui estão retomando a palavra, tá? Retoma a palavra, esses dois vocábulos. Tanto lhe quanto esse outro lhe retomam a palavra. Então, aí ele falou, então tá retomando palavra, é verdadeiro. Aí ele falou o seguinte, que eu posso substituir por a ela ou por os dois por a ela. Impõe a ela e atribui a ela. O item está certo. Você não pode esquecer, gente, que nós temos os pronomes oblíquos átonos. Eu já trabalhei. Me, te, se, nos, vos, se. Aqui na terceira pessoa, a, o, lhe. Você lembra disso? As, os, lhes. Existem os tônicos. Estou fazendo rapidinho porque esse já foi ministrado. O me, quem equivale a me? A mim, comigo, te, a ti, se, consigo. Agora o se, ó. A si, consigo, a ela e a ele. Por isso que o lhe pode ser substituído por a ela. Beleza? Porque palavra é feminina, sem problema. São todos dois da terceira pessoa. Legal? Então este item está certo, tá bom, gente? Certíssimo. Próximo. STF, revisor de texto. A preposição a, empregada, logo após a forma verbal visavam, poderia ser suprimida sem prejuízo da correção. Olha o que ele fala. Também com relação às exigências, visavam a dar. Isso aqui cai demais. A dar garantia. Gente, o visar aqui está no sentido de pretender, objetivar, desejar. Nesse sentido, esse verbo é preferencialmente, segundo o Bechara, VTI. Olha para mim. O Bechara é a única que usa o preferencialmente. Todos os outros gramáticos, como Segala, Celso Cunha, falam que o verbo visar, no sentido de desejar, almejar, você desejar algo, ele é VTI. Né? Então, numa redação, prefira visa a. Então, eu não viso o cargo público, eu viso ao cargo público, no sentido de objetivar, de pretender. Né? É um verbo transitivo indireto, no sentido de objetivar, pretender. Agora, meus amores, preste atenção. Quero você arrebentando, tá?
Eu botei aqui, visar. Tem mais de um sentido. No sentido de mirar, assinar, dar o visto, pede objeto direto. O locatário visou o contrato, assinou. O policial visou o alvo, mirou, aí é direto. Agora, no sentido de pretender, aspirar, objetivar, pede de preferência complemento preposicionado iniciado pelo a, tá? Então, as teorias ministradas visam ao aprimoramento. Ó a preposição ao. Essa é a construção que você vai escrever, tá? VTI. Agora, aprofundando, isso é importante. Quando o complemento do verbo visar, estão acompanhando aí? No sentido de pretender, objetivar, desejar, vem expresso por uma oração reduzida de infinitivo, é comum a construção sem o uso da preposição a. Sem o uso da preposição a. Na abordagem abaixo, o examinador da ESAF considerou a construção gramaticalmente correta. Observe que foi registrado visa melhorar. E não a construção também gramaticalmente correta visa melhorar. Melhorar é infinitivo ou não é? Sim. Então, quando, olha para mim, o verbo visar, no sentido de desejar, almejar, for seguido de infinitivo, eu posso omitir a preposição pela questão de eufonia, de bom som. Então eu posso falar, o legislador visa a punir o infrator, mas eu posso tirar essa preposição e dizer que o legislador visa punir. Não há nem polêmica quando ele for seguido de infinitivo, tá bom? Então vamos pegar a questão lá juntos, meus amores. Ó, então, também com relação às exigências que visavam a dar ou visavam dar. Posso omitir a preposição? Posso. Posso. Aí ele fala, a preposição a, empregada logo após a forma verbal visavam, poderia ser suprimida sem prejuízo da correção. Sim. E do sentido também, tá? Sim, mas ele só falou em correção nesse item. 8. IBRAM. Este item aqui é mais antigo, mas ele, olha para mim, é um item que vai nos ajudar no estudo do sinal indicativo de crase. Em crase eu trabalharei algo com vocês chamado de paralelismo, beleza? Quando eu digo assim para vocês, olha, eu sempre dou esse exemplo em sala, nos cursos presenciais, gosto de meninos e de meninas. Professor Cleiton, é uma revelação agora isso? Não, é a letra da música, né? Ó, o regente é o verbo gostar. Note você, quem gosta, gosta de. Eu tenho um regente e quantos regidos? 2. Regido 1 e regido 2, tá? Olha para mim. Todo mundo. Eu tenho aqui um regente e 2 regidos. A preposição deve vir expressa no primeiro regido, mas ela poderá ser omitida nos demais. A preposição deve vir expressa no primeiro regido, mas poderá ser omitida nos demais regidos. Tudo bem, galera? Tudo certo? Vamos juntos? Meus amores da minha vida? A preposição deve vir expressa no primeiro, mas poderá ser omitida nos demais. Então eu posso perfeitamente falar que gosto de meninas, vamos lá? E meninos. Posso tirar essa preposição. Então saiba, a elipse da preposição nesse segundo termo não é considerado quebra de paralelismo. Só para evitar a repetição, é um recurso estilístico. Posso fazer isso? Posso. Vocês entenderam, gente? Porque há pessoas que falam, mas o que eu faço não tem que fazer não. Não, não. A elipse da preposição, ou seja, a omissão, não é considerado quebra de paralelismo. Olha este item. No período acima, a reiteração da preposição de, tá? Deixa eu botar a marca-texto. Da preposição de, ou seja, a repetição do de, marca a subordinação dos termos ela introduzidos a palavra poder. Então, ou seja, está falando que está subordinado a poder. Ó, ele quer falar com o regente de tudo isso é o poder, tá? Caso a primeira fosse mantida, a primeira ocorrência dessa preposição e suprime das demais, haveria prejuízo para a correção. Vamos ver lá? Quando eu falo assim, ó, ganharam
o poder, fala para mim, o poder de legislar, eu tenho regido 1, de tributar os seus próprios impostos, regido 2, e de ordenar. Eu tenho um regente, 3 regidos. Eu tenho um regente e 3 regidos. Eu tenho um regente e 3 regidos. Beleza, galera? Legal? Um regente e 3 regidos. Então, eu tenho que manter a primeira preposição e posso omitir as demais? Posso, meus amores. Posso. Então, só que ele falou que, caso fosse batida a primeira ocorrência dessa preposição e suprimida as demais, haveria prejuízo para a correção. Errado. Não haveria prejuízo. Não haveria prejuízo. Não haveria, meus amores. Não haveria. Beleza? Então, esse item ficou errado. 9. 10. Aí depois a gente já começa a crase. Vamos lá. 9. Item 9. Opa, vamos lá, juntinhos? O trecho chamaram-na de Fênix poderia, sem prejuízo para a correção gramatical do texto e do sentido original, ser substituído por chamaram-na Fênix. Então, ó, vamos lá. Então ele está cobrando esse trecho aqui, meus amores, ó. Chamaram, terminação nasal, botou na. Então, ser substituído por chamaram-na Fênix ou por chamaram-lhe Fênix. Tudo bem? Posso fazer isso aí. Certo ou errado esse item? O que vocês acham? 2012, mais antigo. O que vocês acham? Gente, esse verbo pega muita gente. Eu sei que muitos aí em casa agora estão achando estranho, chamaram-lhe Fênix. Porque você fala assim, quem chama alguém de alguma coisa. Então, se é direto, não cabe o lhe, professor. Se esse verbo é direto, não cabe o lhe. Esse verbo é um traidor, esse verbo chamar aí no sentido de dar nome. Por que eu digo para o meu aluno que ele é um traidor? Porque se você for usar o seu dia a dia, o que nós falamos no nosso cotidiano, você dirá que este verbo só é VTD, porque a gente usa chamei o professor de ignorante. Ninguém fala chamei ao professor de ignorante, mas a gramática aceita também como indireto. Vamos aqui? Na teoria? Não, professor, eu não acredito, meu bebê. Tá bem lá atrás. Aqui, chamar. No sentido de convocar, é transitivo direto. O Lula chamou o ministro para conversar. Quem chama alguém. Aí ninguém erra. Mas agora eu quero que chame a atenção é esse aqui da B, ó. No sentido de alcunhar. O que é alcunhar? Apelidar, de cognominar, no sentido de dar nome, admite as seguintes construções. Eu quero te dizer o seguinte, nesse sentido, resumindo, esse verbo pode ser VTD ou VTI, tanto faz, VTD ou VTI. Eu posso usá-lo como verbo transitivo direto, aí de honesto vai ser objeto? Direto não. O político vai ser objeto? Direto. Chamei o político de quê? De honesto. De honesto está caracterizando quem? Político. Não é um objeto indireto. Isso é um predicativo do objeto indireto. Eu sei que parece um objeto, viu, gente? Parece muito, mas não é. Porque ele está caracterizando... Ele está caracterizando o político. Chamei-o de honesto, né? Está caracterizando. Então eu poderia dizer aqui, ó. Chamei-o honesto. E outra coisa, essa preposição do predicativo aqui, ela é facultativa, tá? Eu posso não colocar. Mas sabia que a gramática aceita também como chamei ao político como indireto, de honesto. Predicativo do objeto indireto, porque está qualificando o objeto indireto. Então eu posso usar chamei-lhe honesto.
Essa preposição de aqui, do honesto, do predicativo também, ela é facultativa. Então, eu posso usar tanto o quanto o lhe. Então, olha aqui para mim. O verbo chamar, no sentido de dar nome, no sentido de alcunhar, de apelidar alguém, ele pode ser VTD ou VTI. Ele aceita as duas formas. É o que nós chamamos em língua portuguesa de verbo de dupla regência. Ele é um verbo que possui dupla regência. O verbo chamar no sentido de dar nome, alcunhar. Então eu posso falar, olha para mim, chamei o deputado de ladrão. Mas eu posso falar que chamei ao deputado de ladrão. É fato, gente, que no dia a dia nós não usamos esse verbo como indireto. Nós não usamos como indireto no dia a dia. Mas eu posso utilizar a norma culta admite. Legal, galera? Admite. Posso fazer nada, professor. Ó. Tem muito verbo para você dar uma olhada em casa aí, beleza? Muita coisa. 7, 8, 9, né? Então, ó. Chamaram-me de Fênix. Aqui ele usou como direto no texto. O na, objeto direto, e o de Fênix está qualificando o pronome predicativo do objeto direto. Eu posso falar, chamaram na Fênix? Posso. Essa preposição aqui, ó, do predicativo, ela pode ser retirada. Então tá certo. Posso dizer chamaram-lhe Fênix? Posso. Esse lhe que tira a questão de muita gente. Muita gente acha estranho, porque se ele é direto, como é que aceita o lhe? Né? Mas aqui pode, porque ele é um verbo de dupla regência. De dupla regência. Número 10 é a última mesmo, é a 10. Na próxima aula já é crase, tá? Também uma questão mais antiga. Tem questões novas sobre isso, mas não tão difícil quanto esta. Essa vai pegar muita gente boa. Olha o que ele falou. Que o pronome lhe exerce a função de complemento verbal indireto. Ou seja, ele diz que o lhe é um objeto indireto. Ele falou que o lhe é um objeto indireto. Né? Complemento verbal na oração em que se insere. O que vocês acham? O que vocês acham? É? Gente, não é. Sabe por quê? Olha o que você tem aqui. Entenda. Olha para mim antes disso. Vocês estão lembrados que eu falei que os pronomes a, o, as, os, quando completarem o verbo, são objetos diretos. Lhes indiretos. Meter-se nos vos coringa, direto ou indireto. Mas perceba, isso é o geralzão, quando estiver completando o verbo. Mas esses pronomes podem ter outras funções? Podem. Eu já mostrei isso aí. Umas 3 aulas, 2 aulas. Eu já mostrei. Então, nesse caso aqui, esse lhe não vai ser o objeto indireto. Porque não existe verbo transitivo indireto. O que eu entendo aqui? Ó? Não lhe é cabível. É verbo de ligação. Cabível é um adjetivo, é um predicativo do sujeito. Aqui é uma outra oração. Ó. O que não é cabível? Exigir e orientar escolhas melhores. Isso aqui é um sujeito oracional. Exigir e orientar escolhas não é cabível. Então, você não precisa nem saber o que esse lhe é, meu amor. Você tem certeza que esse lhe não é o objeto indireto. Por que ele não é indireto? Porque não existe verbo transitivo indireto aqui para completar. Não existe. Não existe. Ele, na realidade, está completando o cabível. Não lhe é cabível, ou seja, não é cabível a ele. Não é cabível para ele. Está completando o cabível. Então, fala aí com o papai, vamos lá. Completando cabível, ele é complemento nominal. Complemento nominal. Então, ó, objeto indireto. O item está errado. Errado. Olha pro gato. Galera, é isso aí. Acho que foram 4 vídeos aí só de regência. Mas não dependa só de mim, só da aula com regência. Regência é fogo, cara. Você não sabe o verbo que vai cair. Mas eu te dei uma visão, mostrei que a regência trabalha com o uso da preposição, né? Vamos aqui, né? Vamos à introdução, ó. Nossa próxima matéria.
Nós já trabalhamos, ó. Eu quero ver você arrebentando. Regente, regite, preposição, tranquilidade. Agora, ó, nosso próximo tópico, crase. Crase é vinculada à regência? É vinculada à regência, porque a regra 1 da crase, olha para mim, fala que a crase é a fusão do a preposição mais o a artigo. É verdade ou não é? A preposição mais o artigo. Então, na próxima aula, você vai arrebentar, vai aprender a utilizar com segurança o sinal indicativo de crase. Vai aprender mesmo, eu tenho certeza disso, beleza? Forte abraço, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.